A derrota do Clube de Regatas do Flamengo para o Clube Atlético Lanús por 1-0 na primeira partida da final da Conmebol Recopa Sul-Americana foi um resultado que repercutiu forte no futebol sul-americano, tanto pelo desempenho em campo quanto pelas consequências imediatas e de curto prazo para o rubro-negro carioca. O jogo em si e as falhas táticas. No estádio La Fortaleza, em Buenos Aires, o Flamengo dominou a posse de bola ao longo da maior parte dos 90 minutos, mas não conseguiu transformar esse domínio em chances claras ou em finalizações eficazes. Mesmo com cerca de 65% de posse, a equipe encontrou dificuldades para penetrar a defesa argentina, que se mostrou organizada e compacta, e dependente de velocidade em transições. Rodrigo Castilho, do Lanús, foi o nome decisivo ao aproveitar um cruzamento e colocar o time da casa em vantagem, enquanto o Flamengo, já sem um centroavante fixo na escalação inicial, não conseguiu responder com a mesma amplitude ofensiva que costuma mostrar. Técnico Felipe Luiz chamou a derrota de justa e admitiu que o time teve uma atuação abaixo do esperado, especialmente no que diz respeito à circulação da bola, profundidade nas jogadas e capacidade de incomodar a defesa adversária. Análise da repercussão interna. Internamente no Flamengo, a derrota foi recebida como um alerta sério da comissão técnica e dos próprios jogadores. O meia Arrascaeta afirmou que é preciso mudar muita coisa para reverter a situação na partida de volta, refletindo um sentimento de que o time precisa elevar o padrão de atuação e postura competitiva nas próximas semanas. O zagueiro Léo Ortiz também cobrou um nível de performance mais elevado para que o Flamengo consiga buscar um resultado expressivo no jogo de volta no Maracanã, no próximo dia 26, onde um triunfo por 2 gols de diferença daria o título direto. Uma vitória por 1 gol levaria a decisão para a prorrogação e, se necessário, aos pênaltis. Repercussão externa e narrativa da imprensa. Do lado argentino, a imprensa enfatizou que o Lanús, apesar de enfrentar o Flamengo com um orçamento e elenco mais modestos, conseguiu impor sua estratégia e aproveitar as brechas no adversário. Jornais como Clarín e TIC Sports destacaram que o Lanús foi claramente superior e que a vitória por 1-0 talvez ficou até barata diante da forma como controlou o jogo em Buenos Aires. Esse tipo de comentário alimenta ainda mais a narrativa de que o Flamengo, embora seja tradicionalmente favorito em competições sul-americanas, não tem atuado com consistência suficiente para impor esse favoritismo fora de casa e que precisa ajustar urgentemente aspectos táticos e mentais antes do jogo de volta. Impacto imediato para o Flamengo. Situação desfavorável na Recopa. Com a derrota por 1-0, o Flamengo entra em desvantagem antes de jogar em casa, o que aumenta a pressão para o jogo de volta, algo que não acontecia frequentemente nas últimas campanhas do clube em decisões continentais. Crítica à criação ofensiva. A falta de chances claras e dificuldades em infiltrar a defesa do Lanús expuseram limitações em um setor que vinha sendo objeto de ajustes por parte do treinador. Sensação de que o jogo coletivo precisa evoluir. A troca de posições, as escolhas táticas de Felipe Luiz e o desempenho irregular no meio-campo foram destacados por comentaristas como motivos para a atuação apagada. Pressão e calendário. A derrota também aumenta a pressão sobre o elenco e comissão técnica, que agora não só precisa pensar em reverter a vantagem na Recopa, mas também em manter a competitividade em outras frentes, como o Campeonato Carioca e as competições nacionais, onde o Flamengo ainda tem objetivos importantes a cumprir. Torcedores, como é comum após revés continental, não deixaram de expressar frustração nas redes sociais, com vídeos de reações que variam entre críticas duras e até humor ácido, reflexo do temperamento apaixonado da nação rubro-negra diante de resultados inesperados. Reflexão estratégica. Do ponto de vista técnico, a derrota evidencia que falta profundidade ofensiva consistente, sobretudo quando a equipe é obrigada a jogar sem centroavante fixo por opção tática. Precisão coletiva e leitura de espaços precisam melhorar, especialmente contra equipes compactas e resilientes como o Lanús.
Pressão emocional e adaptação tática fora de casa ainda são desafios que o Flamengo precisa superar para se consolidar como protagonista em decisões continentais recentes. Conclusão: o que essa derrota representa? A derrota por 1-0 para o Lanús no jogo de ida da Recopa Sul-Americana é um sinal de alerta mais do que um desastre, mas é inegável que ela complicou o caminho do Flamengo no torneio. O time agora entra num ciclo de preparação intensificada, com cobrança interna e externa por mudanças, tanto táticas quanto de postura. A vantagem mínima do Lanús significa que o Flamengo ainda tem chance de título, mas precisa jogar com mais intensidade, eficiência ofensiva e equilíbrio coletivo no Maracanã. Do contrário, pode ver seu primeiro título continental da temporada escapar justamente em uma decisão onde era favorito. Este jogo é, portanto, um ponto de inflexão na temporada, capaz de estimular reflexões profundas sobre o estilo de jogo, escolhas de elenco e estratégia para grandes confrontos. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar. Clique no link do comentário para ter acesso à minha loja. Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Um abraço e até a próxima!